Olá, eu sou a Analice, coordenadora do Grupo de Oração Arcanjo Gabriel, da Capela São Pedro e São Paulo, da Paróquia Jesus Salvador do Mundo em Paciência. E hoje eu quero te convidar a rezarmos juntos a novena ao Espírito Santo em preparação à festa de Pentecostes, essa festa linda que nós vivenciamos na nossa igreja. Então te convido já a criar um ambiente de oração para que a gente possa meditar, refletir o quarto dia da novena, cujo tema é o Espírito Santo doador dos dons. Rezemos juntos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, o coração enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho e ao Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então, com essa belíssima oração da igreja, nós iniciamos o nosso quarto dia de novena. O tema é o Espírito Santo doador dos dons. Mas antes de falar dos dons do Espírito Santo, eu quero falar sobre talentos. E o que são talentos? Os talentos são habilidades naturais que nós recebemos no nosso nascimento. Então, algumas pessoas têm habilidades para culinária, para artes, outras para esportes, para música. Hoje nós vemos muitas pessoas com habilidade para tecnologia. Então, são habilidades naturais que nós recebemos no nosso nascimento e que são desenvolvidas ao longo da nossa vida. Tanto nós podemos descobrir logo de início na nossa infância, como isso pode ser despertado mais tarde, mas o fato é que ao nascer nós recebemos habilidades naturais, enquanto os nossos dons, os dons espirituais, nós recebemos no nosso renascimento, que é quando nós nascemos pelo Espírito Santo no nosso batismo. Então nós recebemos os dons espirituais, que são ações extraordinárias do Espírito Santo em nós. Então, enquanto os talentos são habilidades naturais, os dons espirituais são ações sobrenaturais do Espírito Santo em nós. Os dons do Espírito Santo vão fazer com que nós realizemos coisas que humanamente seria impossível, que naturalmente seria impossível. Porém, muitas das vezes esse dom espiritual ele pode ser associado à nossa habilidade natural, ele pode ser associado ao nosso talento. Vamos verificar isso segundo a palavra. Lá em 2 Reis, a gente vê a história de Salomão. Salomão, filho de Davi, já era um homem muito inteligente. A gente vê isso na despedida de Davi quando seu pai está morrendo. Ele tem uma conversa com Salomão onde ele passa diversas instruções e ali ele deixa evidente a confiança que ele tem na inteligência do filho. O filho já é um homem dotado de inteligência. Porém, um pouco depois, Salomão ele tem um sonho e nesse sonho o Senhor diz para ele que qualquer coisa que ele pedisse seria atendido. Então Salomão poderia pedir diversas coisas, mas ele pede sabedoria. E depois a gente vê no próprio livro de sabedoria o quanto Salomão era apaixonado e desejoso dessa graça, desejoso desse dom. Então Deus concede a ele o dom de sabedoria. E aí, tempos depois, como rei, ele se depara com uma situação bem de conflito. São 2 mulheres que vão até ele, 2 meretrizes, as 2 habitavam juntas e as 2 tiveram filhos juntas, deram à luz ao mesmo tempo, né? Com a diferença de 3 dias de uma para outra. Então as 2 deram à luz a um menino. E enquanto dormiam, uma delas sufocou o filho e o filho morreu. E aí ela se levantou e trocou a criança. Ela pegou a criança da outra viva e colocou a sua criança morta junto da outra mulher. E levaram esse caso até Salomão porque quando a outra acordou e viu o filho morto, identificou que não era filho dela, foi levar até o rei. Então foram as 2 até o rei pleiteando a guarda daquele filho vivo.
Então Salomão, um homem inteligente, mas agora cheio da sabedoria do Espírito Santo, ele pede que tragam uma espada e diz que vai dividir a criança ao meio. Veja, o Senhor ele revela a Salomão uma estratégia para que fosse identificado quem é a mãe verdadeira. E a palavra vai dizer que nesse momento, diante dessa proposta feita por Salomão, a mãe verdadeira, as entranhas da mãe verdadeira estremecem. E ela diz, não, você pode entregar então essa criança para outra mãe, porque eu prefiro ela viva. Então Salomão tem a revelação da verdade através daquela estratégia espiritual que o dom da sabedoria ele trouxe. E tanto que depois desse desfecho, vai dizer a palavra que ele se torna muito respeitado, porque o povo reconhece nele a ação extraordinária do Espírito Santo, reconhece nele que ele é um homem dotado agora de um dom espiritual. A gente pode verificar de uma forma mais próxima a nós que muitas pessoas, por exemplo, eu trabalho com música e na música a gente vê várias pessoas que tocam no meio secular, que quando se convertem, quando recebem o Espírito Santo de Deus, aquele dom, aquela habilidade, né, melhor dizendo, aquela habilidade natural, aquele talento que elas já tinham, eles se tornam potencializados pela ação do Espírito Santo. Então aquela pessoa que já cantava na noite, que já cantava no meio secular, quando está cantando para o Senhor sob a ação do Espírito Santo, ela recebe o dom de línguas, ela recebe o dom de profecia, o discernimento dos espíritos. Então essas ações extraordinárias associadas àquela habilidade natural que é o talento, transforma aquele que era um cantor num ministro de música. A gente identifica também com a oratória, a arte da oratória. A oratória é a facilidade que muitas pessoas têm de falar em público, de se comunicar. Nem todo mundo tem essa facilidade, nem todo mundo tem essa habilidade. Porém, aqueles que têm, quando recebem o dom do Espírito Santo, agora ele vai falar em público, mas vai falar trazendo uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria e ações extraordinárias do Espírito Santo sobre ele, vai potencializar aquela que era uma habilidade natural. Porém, o Espírito Santo também, ele pode nos conceder a graça sem que haja uma habilidade natural em nós. Ou seja, ele vai trazer esse dom como uma novidade, um presente para nós. Sempre vai ser um presente, mas em algumas circunstâncias ele vai operar com a habilidade natural que nós já possuímos, e em outras circunstâncias não. Em outras circunstâncias ele vai se apresentar a nós como o novo. Então a gente verifica isso olhando para a vida de São Pedro. São Pedro, homem simples, pescador, e com as suas fraquezas que ficam bem evidentes no Evangelho, depois de Pentecostes vai dizer a palavra de Deus que Pedro estava pregando para milhares de pessoas e convertendo muitos corações, e diz a palavra que ele pregava com intrepidez. É o dom da parresia. Pedro, aquele que, humanamente falando, não teria condições, não teria oratória para se expressar. Naquele momento ele está pregando em praça pública e muitas pessoas sendo alcançadas. Então, o dom do Espírito Santo, a palavra de Deus também nos diz que para recebê-los, é necessário somente querer e pedir. Então, os dons do Espírito Santo são ações extraordinárias em nós que vai fazer com que nós possamos realizar coisas que, humanamente falando, não seria possível, ou que nós possamos potencializar habilidades já existentes em nós, e volto a dizer, para a edificação de um povo, para a edificação da igreja. E para que nós possamos recebê-lo é necessário somente querer e pedir, com o coração quebrantado, reconhecendo-se necessitado, reconhecendo o pecador. Enquanto batizados, nós temos que valorizar as nossas ações naturais, aquilo que compete a nós realizarmos para que sejamos criaturas melhores. A gente está sempre buscando a retidão, buscando sempre a verdade, buscando sempre caminhar à luz do Evangelho. Porém, São Paulo nos ensina que também devemos pedir os dons extraordinários. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 31,
São Paulo vai dizer isso, aspirar aos dons superiores. Por isso não tenha medo de pedir o Espírito Santo, não tenha medo de pedir o dom da ciência, não tenha medo de pedir a sabedoria, dom de cura, dom de milagres. Clame ao Senhor, porque a palavra nos diz que Ele dá conforme apraz. É conforme a vontade dele, não é mérito nosso, mas é graça, e Ele vai dar conforme a vontade dele. Mas isso não impede de que a gente peça, e nesse tempo em que nós necessitamos tanto que se cumpra a oração da igreja, derramai, Senhor, o teu Espírito e renovai a face da terra, que nós possamos largamente clamar e clamar todos os dias sobre as nossas vidas o derramamento do Espírito Santo de Deus. Oremos então. Senhor, nós queremos entrar na Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania, reconhecendo, Senhor, que Tu tens todo o poder, toda a glória, e reconhecendo, Senhor, que Tu és um Deus grande. Reconhecemos também a nossa pequenez, a nossa dependência, Deus. Nós somos dependentes da Tua graça, somos dependentes do Teu amor, necessitados, Senhor, do Teu Espírito Santo, e por isso, ó Deus, reconhecendo a nossa pequenez, nos aproximamos diante de Ti, para clamar sobre nós o Teu Espírito Santo, que é o santificador, aquele que transforma toda e qualquer realidade. Pedimos, Senhor, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo com os seus dons, para que nós sejamos transbordantes da Tua presença. Nós te pedimos. A Tua palavra vem dizer, Senhor, que Tu distribuis seus dons como lhe apraz. Por isso nós clamamos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Hoje, que Tu possas derramar essa graça sobre cada um de nós, sobre aqueles que estão assistindo esse vídeo agora, que sejam alcançados por essa força que vem do alto, que nós sejamos completamente cheios, Senhor, revestidos da Tua graça, que haja em nós essa ação espiritual, uma ação extraordinária e sobrenatural do Teu Espírito Santo agindo em nós, para a edificação, Senhor, da Tua igreja, para que nós possamos, ó Deus, assim como os discípulos, cheios de intrepidez, anunciar o Teu Evangelho para a honra e glória do Teu santo nome. Tudo isso nós te pedimos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Vai visitando, Senhor, os lares, os corações. Aquele que se sente indigno, Pai, aquele que se sente incapaz, que ele tenha essa certeza que não é, Senhor, mérito, mas é graça. Que os corações se abram, Deus, para que nesse Pentecoste sejamos completamente transformados, que haja um transbordamento, que os grupos de orações sejam celeiros de dons, Senhor, que haja uma explosão do Teu Espírito Santo nesse tempo tão necessário, tão oportuno, e como nós clamamos junto com a igreja, nós pedimos, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós e renova a face da terra, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.